Boa tarde, amada e amado do Senhor, deixando aqui uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Abra comigo no livro de Malaquias, capítulo 4. Enquanto você procura aí, vou pedir para você deixar o teu like, compartilhar, fazer a tua inscrição e acionar o sininho aí, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Isso, né? O Senhor está dizendo que os ímpios vão ser consumidos. Isso quando a vinda do Senhor, né? Mas para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como um bezerro do cevadouro. Olha que lindo, né? Que aqui quando o Senhor diz que esse sol da justiça significa Jesus, né? Ele é o nosso sol da nossa justiça, ele é a nossa salvação, né? E trará debaixo das suas asas, quer dizer, é de uma forma poderosa e grande que o Senhor vai cuidar de nós. E nós vamos crescer como os bezerros do cevadouro, quer dizer, quando libera ali os bezerros, né, para ir pastar, eles ficam felizes. Vai ser assim o povo do Senhor. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que fareis, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo que naquele dia, aqueles que zombam de nós, aqueles que são contra a palavra do Senhor, aqueles que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles vão ter aquilo que é de direito deles, né? Eles vão abrir mão de Jesus e naquele dia não vai ter como eles fugir da grande colheita, que não vai ser boa para eles, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízo. Vamos ler, né, até aqui. Quer dizer, não esqueça, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Nós vamos ficar com esse versículo, amém? Nós vamos dar uma passeada aqui na Bíblia, que nós vamos falar a respeito desse versículo, que Deus aqui está falando para nós, né? Não esquecer da lei de Moisés, né? Mas por que a lei de Moisés é tão importante, né? Vamos ler em Êxodo 20, deixei separadinho, diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o teu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, naqueles que me aborrecem. Aí lá no 12, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, né? Aqui que o Senhor estava dizendo que ele deixou essas leis para que vá tudo bem na vida de uma pessoa. Mas nenhum homem conseguiu cumprir a lei, nenhum homem a não ser Jesus, somente Jesus conseguiu, né, cumprir a lei. Lá em Mateus, no capítulo 5, vamos ler, Mateus capítulo 5, diz assim, lá no verso 17, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim
anular, mas cumprir. Quer dizer, Jesus não, ele não falou para a gente anular a lei, porque Jesus veio no Novo Testamento, que a gente não deve mais honrar o Senhor com a lei, cumprir a lei. Mas ele disse que era para cuidar, que ele não veio destruir a lei, mas ele veio para cumprir. Ele veio para aperfeiçoar. Muitos dizem que nós não devemos mais viver na lei. Sim, não devemos viver na lei, mas nós devemos cumpri-la, porque nós temos agora a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Então, ali Jesus estava dizendo que ele não veio, como muitos dizem, que a lei não faz parte mais dos dias atuais, mas nós devemos cuidar, né? E um homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele consegue sim, porque naquela época os homens não conseguiram cumprir a lei, né? E Jesus, ele deixou bem claro que os judeus ali tinham negligenciado. Vamos abrir Marcos capítulo 7, o verso 8 ao 13, diz assim: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais os mandamentos de Deus, para guardardes a vossa tradição. Quer dizer, muitas vezes eles queriam guardar a lei como uma tradição, mas não honrava a Deus, porque eles não tinham amor no coração e não tinham temor a Deus. Eles cumpriam a lei de uma forma por tradição, mas não por temor a Deus. Porque Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldizer o seu pai e sua mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que pedirás, podereis aproveitar de mim, é corbã, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. O que aqui Jesus estava dizendo? Muitas vezes os judeus deixavam de acolher o pai e mãe, né? Quando a mãe ficava viúva ou o pai ficava viúvo, deixava de ajudar esse pai, essa mãe, dizendo que tudo que eles possuíam, o que tinha deles, ia para o Senhor, ia para uma oferta, ia para ajudar no templo, e era do Senhor, né? Mas não ajudava, não tinha amor em cuidar do pai e da mãe. Deixava o pai e a mãe ali à sorte. Então, Jesus estava dizendo que eles cumpriam a lei de uma forma por tradição, mas não por amor, nem temor ao Senhor. Porque se eles tivessem amor a Deus e tivessem amor a seus pais, eles iriam escolher a forma correta de fazer todas essas coisas, cumprindo a lei e tendo de todas as formas, cuidando do pai também, né? E da mãe. Então, ali Jesus defendeu firmemente a lei. Aqui em Mateus, no capítulo 5, ainda no 5, vamos ler o verso 18 e 19, diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Que ele estava dizendo que ele não veio para anular a lei, né? Ele veio para aperfeiçoar a lei, né? A lei foi dada aos judeus, aos israelitas, mas Jesus, mas também para todos aqueles que aceitar Jesus, né? Todos que aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, tem que cumprir sim a lei, tem também que respeitar a lei. Ela não foi anulada, né? Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça, mas nós temos que observar e respeitar a lei, que é mandamento, amém? Que o Senhor disse que ele não veio para anular, mas ele veio para cumprir, é a palavra do Senhor. Devemos cumprir essa lei ou não? Né? Muitos acham que não, mas lá em Provérbio 18, 29, 18, vamos ver? Provérbio, deixa eu achar aqui. No Provérbio 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha que lindo, né?
Não havendo profecia, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aquele que guarda a lei do Senhor, ele é bem-sucedido, né? Ele não vai deixar o pé dele tropeçar. Lá em Provérbios, também, capítulo 6, vamos ver o que diz. Qual foi a finalidade do Senhor da lei, né? Para os homens. Capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. O Senhor deixou a lei para ser luz, lâmpada para os pés daquele que crê, né? Então, todo aquele que quer andar na luz, ele tem que respeitar, obedecer a lei. Jesus foi o único que realmente conseguiu cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu. Nenhum homem. Por isso que Jesus veio e morreu lá na cruz por nós. Somente Jesus conseguiu cumprir a lei verdadeiramente. Nenhum outro homem consegue. Porque o homem tem ciúmes, o homem tem inveja, o homem tem cobiça. Infelizmente, todos os dias ele tem que matar ali a carne. Mas sempre nós dependemos da misericórdia do Senhor para poder sermos aceitos no reino de Deus. Porque nós não somos perfeitos, somos falhos. O único que conseguiu cumprir a lei foi o Senhor. Vamos ver em Romanos, no capítulo 10, no verso 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus veio para cumprir a lei, né? Ele deixou agora a graça. Mas para todos, né? Ele veio e diz aqui, ó: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus veio para todos, mas todos quem? Aqueles que crê. Jesus veio para alcançar todos, né? Porque antes a lei foi para Israel, para os judeus. Mas Jesus veio para mudar isso, ele veio para todos, todos aqueles que creem. Creem no quê? Que Jesus é o único suficiente Salvador. Então, Jesus não veio fazer acepções de pessoas, mas ele veio para um povo que crê nele. Somente aqueles que crêem nele podem ser alcançados. Então, Jesus cumpriu. Ele cumpriu, foi o cordeiro manso que foi na cruz e morreu por nós. Levou as nossas, né, transgressões ali. Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Então, Jesus estabeleceu uma ética superior à lei, né? Lá na lei diz, não adulterás, né? Em Êxodo 20:14. Jesus disse em Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha só, na lei disse, não adulterás. Já Jesus disse, não relação de adulterar a carne, mas somente do homem olhar, ele já pecou. Somente dele ter um pensamento impuro, ele já adulterou. Somente dele ter, né, um olhar de cobiça, então o Senhor veio para aperfeiçoar a lei, né? Na lei diz assim, não matarás, em Êxodo 20:13. Jesus ensina em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e orai pelos vossos perseguidores, né? Olha só, o Senhor, ele veio com uma ética, né, que supera tudo que houve de matéria na lei moral. E toda e qualquer possibilidade dentro da ética humana. O Senhor veio para aperfeiçoar. Lá era só não matarás. E Jesus já ensina que nós não devemos guardar rancor, mágoa. Nós devemos amar os nossos inimigos. Não somente não matar, não com uma faca, com um revólver, mas é não guardar mágoa, é não guardar rancor. Ele veio para aperfeiçoar. Não usar a língua para matar o próximo, porque a língua é o órgão menorzinho, né, do corpo ali, que tem um poder, né, enorme, tanto de profetizar bênçãos como matar alguém espiritualmente. Só conseguimos cumprir tudo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Somente através de Jesus, que foi, né, morto na cruz e deixou o Espírito Santo de Deus para nós, que nós conseguimos então cumprir aquilo que o Senhor pede na lei, nos mandamentos. Lá em Gálatas 5:22, 23. Vamos ler?
Deixa eu achar aqui. Era um pouquinho que eu não marquei. E essa minha Bíblia, que ela não tem marcação, aí eu fico meio confusa. Aí já vou achar aqui. Achei. Gálatas 5. 22, 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Né? Então, olha que lindo, o Senhor dizendo aqui que contra essas coisas não há lei. Quer dizer, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem, né, todas essas qualidades. Ele vai ter caridade, ele vai ter alegria, ele vai ter paz, ele vai ter vida longa, ele vai ter benignidade, ele vai ter bondade, fé, mansidão e temperança. Quanta coisa maravilhosa hoje nós aprendemos quando o Senhor disse lá em Malaquias, antes do Novo Testamento, né, as últimas profecias, dizendo para nós observarmos a lei do Senhor. Hoje ainda nós devemos observar a lei do Senhor e ver que a gente vive no tempo da graça. Mas nós devemos também respeitar, né, que nós temos que cumprir a lei, né? Nós devemos cumprir o mandamento do Senhor. Nós temos que obedecer às coisas do Senhor, para assim nós possamos ser abençoados e sermos um povo que vai ser acolhido naquele grande dia, um povo que vai ser agraciado com a salvação, né? Que lá em Malaquias o Senhor está dizendo que naquele grande dia, aquele que observar a lei do Senhor, ele vai ser agraciado com cura, com salvação. O Senhor vai nos resgatar naquele grande dia, limpando toda a maldade, todo o mal que possa ter ficado em nós, no corpo físico. Ele vai dar um corpo glorificado. É uma promessa linda e maravilhosa. E então, aqui foi a última profecia em Malaquias, onde o Senhor deixou esse alerta: observai a lei. E hoje em dia, devemos observar a lei? Sim, nós devemos observar a lei, sim. Muitos dizem que não. Mesmo nós temos a graça, quando a gente se arrepende e clama ao nosso Senhor pela misericórdia, Ele nos agracia, porque Jesus levou sobre Ele as nossas pisaduras, as nossas transgressões. Mas Ele disse para a gente cumprir a lei, para que a nossa vida seja longa, para que a gente tenha, né, prosperidade, para que a gente tenha vida boa, né, para que a gente possa usufruir das coisas boas do Senhor. E o principal, para que naquele grande dia o sol da justiça do Senhor possa raiar sobre nós, para que as asas do Senhor possam nos proteger, possa nos libertar, possa nos curar, para que a gente possa receber o nosso corpo, né, ali, glorificada no Senhor, para que a gente possa ter um corpo restaurado. Aleluia, porque essa é a promessa do Senhor. Muitos ainda acham que não deve nem ler o Antigo Testamento, mas o Senhor deixou aqui, nessa última profecia em Malaquias, dizendo para a gente observar as leis do Senhor. E Jesus veio e nos ensinou que nós devemos cumprir a lei. Ele veio para cumprir e ele deixou o Espírito Santo dele, nosso ajudador, nosso amigo, para nos auxiliar, porque não é fácil, mas não é impossível quando nós temos o Espírito Santo de Deus nos auxiliando e nos ajudando. Amém? Essa é a palavra do Senhor que Ele deu para mim nesse dia. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que Ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.